Dessa forma, eu quero fazer também um breve comentário, e sempre fazendo uma alusão de que os mecanismos são os mesmos, né, com as suas variações naturais, né, com as variáveis naturais, mas são os mesmos para os adultos, né? Então, se observou que no desenvolvimento normal do cérebro, na primeira fase da vida, né, há um aumento muito grande da produção e da quantidade, do volume de líquor. E uma das explicações, né, sobretudo, né, até os 7 meses, uma das explicações, e nós lá atrás, agora nós podemos fazer agora o encaixe da informação, lá atrás nós comentamos de que o indivíduo neonatal, do nono, da véspera do parto e logo a partir da concepção, ele tem um sono chamado ativo, que é um sono de grande atividade eletroquímica, que é uma absorção de milhões de informações, portanto, é um momento de neurogênese frenética e, portanto, de uma atividade eletroquímica muito grande, e essa atividade eletroquímica precisa de muita energia, precisa de muito oxigênio e tal, e também precisa de mais líquor para limpar mais os metabolitos cerebrais. Então, isso é ainda uma hipótese que está sendo estudada. Até os 7 meses há um aumento desse líquido, que depois vai diminuindo progressivamente, na medida que o sono também vai diminuindo essa fase de intensa atividade. Então o bebê ele vai dormir 18 horas por dia, depois 17, depois 16, depois 15, etc. E nesse período ele também vai diminuindo a produção, né, e o volume de líquor no cérebro. É fácil, portanto, observar que qualquer desvio, alteração da drenagem do líquido vai acumular líquido, que é uma das situações de muita gravidade no neonatal, que são as chamadas encefalites, né? Quer dizer, que é o acúmulo de líquido cefalorraquidiano, por vezes tem aqui alguma situação que está prendendo e não permitindo essa drenagem, e isso precisa de imediatas cirurgias, né? Então, esse aumento do fluxo, isso teoricamente, né, os estudos mostram alguma teoria, teoricamente esse aumento desse fluxo durante o sono seria para facilitar a limpeza, a depuração dos beta-amiloides, né, que é secretado continuamente pelos plexos coroides, ou seja, na medida que se tem muito produto da função cerebral, né, é preciso ter também continuamente um líquido que promova uma limpeza também contínua, né, e, portanto, há que se ter uma eficiência desse processo todo. Muito bem, essas observações elas foram feitas há muitos anos atrás, 80, 90, 10, 2020, 2010, 30 e tal anos atrás, né, por um estudo, né, aqui de 2 autores. Lógico, portanto, isso cada vez mais veio sendo estudado, e agora, recentemente, estamos aqui falando em 2018, Dr. Mark Shen, de uma faculdade americana, ele fez um trabalho também muito interessante, que vai considerar quase como um conceito de estudos revolucionários. Ele associou, portanto, né, o líquor, isso aqui é uma imagem por ressonância magnética com uma adaptação de cores, né, onde o azul aqui é o líquido cefalorraquidiano. Então o trabalho dele é o cérebro, é o líquido cerebroespinal, é o mesmo, né, líquido cefalorraquidiano, e o seu desenvolvimento do líquido no cérebro e a sua relação com o autismo, né? Então isso aqui foi publicado, aqui está a referência, tem aqui tudo certinho, quem quiser ver como é que foi esse estudo. Estudos interessantíssimos, ele já tem aí uns 4 estudos consagrados no mundo todo sobre isso. O que se observou já daqueles estudos 30 anos atrás, numa sequência, de que esse líquido, ele é muito bem visualizado por ressonância magnética padrão, né? Apenas com uma ponderação em T2. Muito bem, o estudo do Mark Shen, portanto, ele aponta para um potencial excepcional biomarcador para o autismo, antes que os sintomas apareçam meses ou até anos depois, né? Esse estudo foi absolutamente sensacional, e quando nós falamos do autismo, isso vai servir para outras
outras questões cerebrais. Então, os estudos dele encontraram que o líquido cefalorraquidiano está muito elevado em bebês com transtorno do espectro do autismo, o que sugere que mecanismos normais de varredura e absorção não funcionam apropriadamente neste grupo de crianças. Estudo de 2018. Muito bem. Uma hipótese admitida seria um desequilíbrio entre a produção e a drenagem desse líquido sinovial, dessa substância, Portanto, na insuficiência desta drenagem, não ocorre a eliminação de metabolitos inflamatórios e das toxinas de forma apropriada e eficiente, tornando o cérebro dos bebês altamente vulnerável a danos. Quer dizer, dessa forma, durante esse período importante do desenvolvimento cerebral, o cérebro não funciona apropriadamente, além de ter essas possibilidades aqui até de instalação de neuroinflamação pesada, com consequências aí que podem repercutir pelo resto da vida. Muito bem, então temos aqui um estudo básico do Mark Shane inicial. Aqui são 3 vistas da ressonância magnética. Nós, para a gente evitar o original, também colorimos a imagem só para evitar o original. Então, esse esbranquiçado aqui na cortical é o líquido sinovial. Cortical, líquido sinovial, esse esbranquiçado. Cortical, líquido sinovial nessa posição sagital. Esse, portanto, é o bebê normal e a imagem é feita aos 6 anos de idade, ou seja, esse bebê não é normal. O líquido, o volume do líquido é considerado normal aos 6 meses de idade. E isso, portanto, quando o bebê foi seguido e aí pelos 3 anos de idade, ele foi reavaliado e ele, portanto, caracterizou o que se chama de normalidade. Entretanto, também com 6 meses de idade, esses bebês, e aí o volume de 300 e tantos bebês do N dos estudos, esse aqui é o líquido, que é um líquido, um volume muito maior de líquido nesse bebê, olha o volume muito maior nesse plano, o volume muito maior nesse plano, e neste caso, também com 6 meses de idade, se confirmou aos 2 anos de idade, para os 3 anos de idade, se confirmou o autismo. Então, isso abre uma janela interessantíssima para estudos em relação a essa alteração neurológica do autismo, que tem um volume estatístico de crescimento assustador. Nesse caso, a gente sempre manda um abraço ao nosso amigo de Niterói, o Dr. José Muniz, que desenvolve trabalhos de apoio para esse segmento das crianças, e precisa ser mais apoiado cada vez mais, porque de fato a incidência é cada vez maior. Abre-se uma janela espetacular, porque a questão genética da explicação, ela nunca teve uma definição aceita 100%. Então, já agora abrindo as possibilidades de associar a questão genética, que não é evidentemente descartada, mas associar com o padrão epigenético, lembrando, é tudo que vem depois da genética, são as diversas influências que os genes sofrem no desenvolvimento da vida, em todas as idades. Então, essa influência epigenética do ambiente pode começar a explicar numerosos casos aí de autismo e, portanto, abrir uma janela futura de possibilidade de prevenção. Ora, vem mais uma vez a pergunta: nós temos dificuldade com autismo? Quer dizer, há uma dificuldade com o autismo, e claro, e aí vamos colocar com déficit de hiperatividade de atenção, onde se utiliza muito a Ritalina, que é uma tragédia, e aí com depressão infantil, bipolaridade e todas essas coisas aqui. Estamos citando autismo. Há muitas situações aí com essa conotação, que estão sendo tratadas na psiquiatria, na psicologia, etc. Se abre-se uma possibilidade de avaliar, por exemplo, essas situações e elas são identificadas com critérios rigorosos de exame, então isso
são situações já passíveis de intervenção imediatas, não é? Isso é intervir numa situação cerebral que não está que tem tudo para não funcionar apropriadamente em função disso aqui. Então, a investigação que envolve essas crianças com essas várias deformações neurológicas, funcionais, estou falando funcionais, elas passam, na medida que elas passam pela arquitetura do sono e pelo acúmulo do líquido cefalorraquidiano, são situações que já existem. Não é uma facilidade total, mas são estudos que podem ser desenvolvidos de uma forma completamente viável, porque não exigem recursos de alta tecnologia, etc., não é? São ressonâncias magnéticas convencionais, são as imagens convencionais, apenas com ponderação entre 2, o que pode abrir biomarcadores importantíssimos de atuação em nível de prevenção, em nível de discussão, em nível de evoluir esse assunto